Boa noite, bem-vindos a mais um Giro Sindical. Eu sou a economista Renata Belzuncis e o Giro Sindical é uma parceria entre o DIEESE e o SINDIC-CT. O DIEESE é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e SINDIC-CT é o Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia no setor aeroespacial. Este programa continua no mês de março, é um programa em que recebe também uma dirigente sindical e por aqui tem passado e continuarão passando várias dirigentes sindicais de diversas categorias. O mês é delas. E hoje a gente recebe aqui uma representante de uma categoria que tem muita tradição de lutas e muita tradição de organização sindical. É uma categoria em que as mulheres têm a mesma participação em número do que os homens, mas ainda assim persistem muitas desigualdades. E quem vai nos ajudar hoje aqui a entender um pouco mais dessa categoria é a Ivone Silva, ela que é presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, filiado à CUT. Ivone, muito obrigada por aceitar o nosso convite e estar conosco aqui nesse nosso giro. Obrigada, Renata. Obrigada aí a todos que estão nos assistindo, né, nos ouvindo aí também. Primeiro, agradecer o espaço, porque nós, sindicalistas, não temos espaço na mídia comum, né? Então, sempre aproveitamos todos os espaços. Na categoria bancária, as mulheres, elas são praticamente o mesmo número de homens. Elas estão em condições de participação numérica iguais. Mas a remuneração média, ela é bastante diferente ainda. A mulher ganha, em média, 78% do que ganha o homem, e no caso da mulher negra, na comparação com um homem branco, essa diferença fica mais acentuada. Essa mulher negra ganha apenas 62% do que um homem branco. Ivone, explica para a gente qual é o diagnóstico que vocês fazem dessa situação e como vocês têm lidado para diminuir essas desigualdades. Quais são as ações do sindicato? Olha, assim, primeiro que a gente não pode achar que a categoria bancária é uma ilha e que ela não faz parte dessa sociedade, né? Então, se nós temos todos os preconceitos na sociedade em relação à mulher, e aí quais são os preconceitos, né? Numa entrevista, ninguém vai perguntar para o homem se ele quer ser pai, né? Agora, para a mulher, pergunta, você quer ser mãe? Você será mãe? Antes de até de dar algum cargo para ela, né? Então, esse é um problema enorme da sociedade, né? Que entende que os filhos, né? Principalmente, você vai casar, então, assim, que acha, ainda tem aquela coisa, vai casar, então você vai largar o emprego, né? Ou então, vai casar, vai querer ter filhos e não vai ter tempo para o profissional, né? Primeiro, é um grande erro, né? E é um grande erro para ambos os sexos, né? Primeiro vamos começar, né? Por que não o homem também tem que ter tempo para ficar com seu filho, né? Porque o que nós entendemos? O filho não é da mulher, o filho é da sociedade. Em segundo, né? Quando você vai receber promoção, a mesma pergunta, você é casada? Você tem filhos, né? Porque normalmente as promoções do banco, por exemplo, vai assumir uma agência. Às vezes você tem que mudar de cidade, né? Ou mesmo de estado. Né, e pesa muito, então eles preferem muitas vezes convidar o homem e não a mulher. A nossa convenção coletiva, homens e mulheres nos mesmos cargos ganham a mesma coisa. Qual é o problema aí? Que a mulher ela recebe menos em comparação ao homem porque ela não consegue chegar aos cargos onde o homem no banco ganha mais. Então, até outro dia, tinha bancos, ainda tem, bancos que não têm diretoras mulheres, né? Negra, então, gente, você achar um homem negro diretor ou vice-presidente de banco não existe, né? E você vai achar uma mulher, vai estar no cargo de diretoria, e isso depois de muito nós brigarmos, né? E como que foi essa mudança? Essa mudança lá no ano 2000, nós começamos a discutir a igualdade de oportunidades. Então, nós fizemos uma grande campanha nacional em que nós colocamos uma cláusula para discutir igualdade de oportunidades. E aí, Renata, foi uma grande briga com os homens e com a categoria, né? Porque, normalmente, o que você sempre pede numa campanha nacional? Ganhos econômicos. Então, eu quero saber quanto vem de aumento e quanto vem de PLR. E nunca se discutia esses assuntos, porque sempre achava que era um assunto de menor importância. E nós tivemos que provar por estatísticas, né? Que eles, não é menos importante a questão do salário de ser menor ou maior do que a da mulher, né? Ao contrário, isso impactava na vida da sociedade como um todo. Então, tivemos as estatísticas, fizemos pesquisas e provamos que esse era um assunto muito importante, sim,
para discutir em relação às mulheres. E foi aí que nós colocamos a nossa campanha nacional de 2000, pela primeira vez, e começamos a ter uma mesa de negociação discutindo igualdade de oportunidade, de gênero, de raça e de orientação sexual também, né? E com isso nós conseguimos grandes avanços, né? A questão da licença maternidade, antes de ser 6 meses na sociedade, nós já tínhamos essa licença maternidade, né? E com isso a gente começou, e foi assim, de 4 para 6 meses, as mulheres ficavam com muito medo de serem demitidas, né? E a gente fez uma grande campanha dentro dos bancos para não serem demitidas, né? Porque se você fica 6 meses fora do banco, você perde, é como se perdesse sua carreira e que você não valesse mais nada, né? E aí nós fizemos grandes campanhas, então assim, hoje nós não temos grandes problemas da mulher tirar 6 meses de licença maternidade. Ela se sente muito sossegada, que ela vai voltar, o emprego dela tá lá. Mas foi muito difícil, porque no início, como são homens que estão ali, são os chefes dela, tinha demissões sim, a gente tinha que ir para cima do banco, fazer essa discussão, né, fazer manifestações para isso. Na questão, por exemplo, do parceiro, né, do companheiro da companheira, né, do homossexuais. Também nós conseguimos plano de saúde para eles, né? E também a questão, por exemplo, nessa igualdade de oportunidade, tem várias pessoas que fizeram, né, a transição de gênero dentro do banco, né? E foi tudo isso discutido numa mesa de negociação da cláusula de igualdade de oportunidades. E com isso, com certeza você está discutindo cláusulas econômicas, né? Porque quando você está discutindo se o salário da mulher é menor do que o homem, que ela tem que ter oportunidade, é uma forma de você agregar rendas aí às mulheres, né? Mas, infelizmente, né, a gente percebe que ainda falta muito, né, para andar, porque ainda essa sociedade, ela é machista, ela é homofóbica, ela é racista, e com isso a gente tem feito muitas políticas dentro dos bancos para conscientizar a todos os funcionários como um todo, né? E com isso a gente vai conseguindo os avanços devagar. Então, com certeza, há muito para avançar, mas você também citou muitas conquistas já. E a gente vai continuar falando sobre isso no nosso próximo bloco. O Giro Sindical vai para o intervalo e nós voltamos já já. O Giro Sindical está de volta e esse programa recebe a companheira Ivone Silva, ela que é dirigente bancária e presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, filiado à CUT. Ivone, a pandemia ela trouxe muitos desafios. Um desses desafios, a categoria inteira enfrentou quando vocês foram das primeiras categorias que foram colocadas massivamente em home office ou no teletrabalho. O espaço do trabalho também era agora o espaço do descanso e o espaço da família. Me parece que nesse espaço sobrepuseram-se algumas camadas de desigualdades que a gente também já tinha na sociedade. E uma delas você já falou, que é a desigualdade de executar tarefas domésticas entre homens e mulheres. Entre os homens, segundo o IBGE, 75% deles executam algumas tarefas domésticas, uma ou mais. E entre as mulheres, 92,1%. E o número de horas é muito diferente também, mesmo entre homens e mulheres que executam. Fazendo esse amplo agora, essa ampla introdução, conta para a gente se as bancárias sentiram o home office e ainda sentem de uma forma diferente dos homens e como tem sido a atuação do sindicato para diminuir os problemas. Olha, com certeza. Olha, imagina, né, na pandemia, né, as mulheres bancárias trabalhando em casa e as escolas fechadas, né? Vamos lembrar que ficou um bom período fechadas, então as crianças estavam em casa. Como normalmente a sociedade coloca que o papel da mulher é cuidar dos filhos e do homem cuida quando der, né? E é aquela coisa, né? A mulher pegando filho na escola é uma obrigação. O homem que você tira a foto e acha, olha que lindo, olha que homem maravilhoso, né? Ele amamenta a criança, olha, ele troca a fralda da criança, olha, ele busca a criança, olha que ótimo marido, né? E a mulher, né? Se eu ver uma mulher mãe, por exemplo, num bar bebendo com os amigos, olha que absurdo, deixou a criança com quem, né? O homem nunca vai ser questionado. E sim, as mulheres, nós fizemos uma pesquisa sobre o teletrabalho depois de um tempo, e assim, 47% das mulheres, né, falaram que tinha dificuldade, sim, de conciliar os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos e o trabalho, porque isso se misturou
demais, né? Enquanto os homens, 24,6 responderam não, olha, não influenciou nada na minha vida, influenciou isso, só 24 respondeu, não, influenciou na minha vida, né? Porque é exatamente isso. Então, normalmente o homem pegou o quarto, né? Se estavam os dois fazendo, o homem pegou o quarto, se isolou, e a mulher ou foi para a sala ou foi para a cozinha fazer o home office e tinha que tomar conta de tudo isso, né? E é lógico que tem as reclamações. Nessa questão do teletrabalho, a discussão é fazer a discussão com as mulheres e com os homens que a divisão de tarefas é dos dois, né? E não só de um, né? Mas muitas vezes é difícil, viu, Renata? Porque também enfrentamos um outro problema nessa pandemia no teletrabalho, que foi a violência contra a mulher, que aumentou demais, né? Então, nós fizemos também uma cláusula na questão da violência da mulher, né? Então, que o banco também ajudasse essa questão da violência, ajudando até financeiramente e até muitas vezes trocando de cidade a mulher. Discutimos na campanha anterior e que na última ela entrou como cláusula, né? E que foi durante a pandemia, que a nossa última vez que nós discutimos a Convenção Coletiva de Trabalho foi em 2020, agora a gente discute de novo, né? Então tem lá um número específico que a mulher liga e tem o atendimento psicológico e financeiro também, né? Porque nesse momento é a questão financeira muitas vezes, né? E no sindicato também nós temos já uma questão também disso que chama Basta, né? Basta, que é essa questão da violência e que nós fornecemos advogadas, né, para ajudar em todo o trâmite, por exemplo, se tiver uma medida preventiva contra o homem. Então, e nós percebemos que isso foi muito usado durante a pandemia, porque a convivência ali, né, aumentou demais esse número de violência contra a mulher, e esse também foi um fator muito importante que a gente teve que lidar durante a pandemia e que com isso a gente fez esse acordo com os bancos e os bancos aderiram, né? Então era por adesão. E aí a maioria dos bancos, principais os maiores, eles fizeram um canal para ajudar as mulheres, sim. A gente sabe que a inserção e a permanência das mulheres no mercado de trabalho ela é diferenciada também. As mulheres, a taxa de desemprego entre nós, ela é de 15,8% e entre os homens é de 10%. No setor bancário, a gente ainda convive com uma situação muito particular, que é a reestruturação produtiva, que é o implemento contínuo de tecnologias que poupam mão de obra e que ainda podem empregar mais companheiras e companheiros desse setor. Como tem sido esse processo e ainda, você acha que tem possibilidade de as mulheres serem mais atingidas do que os homens ou vai atingir todo mundo de uma maneira igual? Olha, eu acho que atinge de forma diferente da sociedade e nos bancários, né? Porque o que você está acostumado a colocar? Mulheres e negros estão na retaguarda dos bancos, por exemplo, que são os call centers, né? Então, dificilmente você vai achar um negro ou uma negra dentro da agência, né? Porque eles não colocam na linha de frente. Você vai achar os gerentes, os atendentes brancos, e essa é a nossa grande briga, né? Principalmente, por exemplo, em Salvador. Né? A desculpa em São Paulo fala, não, tem branco, tem negro. Agora, em Salvador, a maioria da população é negra. Por que as agências não têm negro? Né? Então, sempre essa que a gente bate na mesa. Sempre essa questão, a gente fica insistindo na mesa em relação a isso. Quanto à questão, por exemplo, aqui, né, na minha base, aqui em São Paulo, o que nós percebemos é o seguinte, sim, vai ter um desemprego maior das mulheres, sim, porque essas mulheres, elas estão nessa retaguarda e é onde a tecnologia está entrando. Então, por exemplo, quando você liga hoje para o banco, você vai ter uma gravação ou uma inteligência artificial que vai te atender. Dificilmente você vai ser atendido por um humano ou uma humana, né? E quando você é atendido, 10% das ligações, 5%. E antes a gente tinha um número de call center bem maior, onde entregava essas pessoas, né? E isso está diminuindo muito, né? E isso tanto dos bancários quanto da sociedade. Qual que é a outra tendência aí do setor? O emprego, onde tem muito mais emprego, é a questão de TI. Né? Então, os bancos estão desempregando dessa área e empregando em TI. Então, por exemplo, você pega o balanço de alguns bancos, eles eliminaram muitos postos de trabalho, mas também contrataram muito. Mas onde foi a área? Na TI. E aí está o problema. Não tem mulheres na TI. Né, porque a questão da TI virou uma coisa muito masculina, né? E aí, nessa questão aí, é onde a gente viu o maior problema que hoje, é a formação das mulheres nesses novos postos de trabalho que estão sendo criados, que é na área de TI.
né? Então, eu acho que o movimento sindical hoje ele vai ter que se olhar muito para isso. Como é que eu formo, né, essas novas pessoas aí, né? A gente vai fazer mais um intervalinho e a gente volta com a Ivone para o terceiro e último bloco já já. O Giro Sindical está de volta e este programa recebe a presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região filiado à CUT, Ivone Silva. Ivone, você já citou aqui algumas vezes sobre a negociação, sobre a importância de conquistas, de cláusulas que já tiveram resultado a partir da situação da pandemia. E hoje, por parte dos trabalhadores, ela é uma negociação liderada por mulheres. Ela é liderada por você e pela Juvândia Moreira Leite, que é presidente da Contraf. Eu queria te perguntar como foi trilhar esse caminho, considerando que necessariamente o movimento sindical não é um ambiente isento de machismo. Conta aqui para a gente e dá o puxão de orelha nos companheiros se você achar que deve. A Juvândia foi a primeira mulher, né, que presidiu o Sindicato Bancário de São Paulo, depois de 75 anos, acho que 76 anos, muito tempo, né? Mas nós já tínhamos mulheres, por exemplo, em postos de finanças, secretaria-geral, e tinha formação. E a gente sempre discutia o seguinte, era a importância da mulher de estar nesses cargos, né, de ser vista, de estar nos cargos de poder, né, porque normalmente o movimento sindical faz o seguinte, faz uma secretaria de mulher e coloca uma mulher e acha que isso já é o suficiente para o trabalho sindical de mulher. E nós lá, tinha um grupo de mulheres que entrou na época no sindicato, no final da década de 90, iniciando os anos 2000, em que nós achávamos o seguinte, a questão de gênero, ela tem que perpassar todos os temas, né? Então, assim, na questão de você ir numa negociação, você tem que perguntar quantos homens tem, quantas mulheres tem naquele banco. Você tem que perguntar qual é o nível salarial dessas mulheres, por quê? As mulheres, elas são, em muitos sindicatos, por exemplo, no nosso sindicato, ela é 50%, não são mantidas por sócias mulheres, né? Ou já chegou a níveis até maior, né, das mulheres serem sócias. Então, assim, se as mulheres são sócias do sindicato, por que elas não podem ter algumas reivindicações delas serem colocadas? E foi essa a nossa discussão, e nós íamos trilhando esse caminho. Quando a Juvândia virou presidenta do sindicato, né, e foi para a mesa de negociação, praticamente era ela, uma da pouquíssima, única mulher que eu acho que tinha na mesa, e depois dela virar presidenta, começou os bancos contratarem, vindo mulheres para irem para a mesa para negociar, né, do RH, então começou a mudar a nossa mesa do lado de lá. Vários sindicatos nossos do Brasil como um todo também começou a pensar nas mulheres, né, e não só pensar, não é que os homens deixaram, as mulheres se organizaram para chegar lá e reivindicar esse lugar, né, de presidência também. E aí nós fomos transformando a mesa. Então, hoje, quando você olha a mesa, né, chegamos ao ineditismo, né, de ter uma mulher presidenta na confederação e uma mulher presidenta no Sindicato Bancário de São Paulo, e as duas são as coordenadoras do comando. Então, pela primeira vez nós chegamos a isso, mas isso foi trilhado com muita briga dentro do próprio movimento sindical por cargo mesmo, né, porque tinha uma disputa, né, porque normalmente as mulheres elas não disputam os cargos do movimento sindical ou não as deixam disputar, né? Então é uma briga enorme em relação a isso, né? E isso teve e mais do que isso, né? Nós mulheres nós somos muito mais analisadas do que os homens para os cargos de chefia, né? Os cargos de presidência ou de secretaria-geral ou da finanças dos sindicatos. Então cobram muito mais de nós do que dos homens. E a gente sempre fez uma formação sobre isso, né? Então, sempre discutindo com a diretoria as questões de gênero, de raça, de orientação sexual, para que isso mudasse. E foi mudando, né? Foi mudando com muito pouco, e hoje é muito tranquilo eu ser presidenta, né? A secretária de finanças também é uma mulher, e a secretária-geral é uma mulher, ou seja, dos 4 principais cargos administrativos do sindicato, 3 são mulheres. E isso já é na terceira, quarta gestão que nós fazemos isso, né? E então hoje é muito mais natural, mas antes não era natural isso, e foi com muita luta e organização das mulheres lá de 2000, com a cláusula de igualdade de oportunidade e discutindo espaços dentro do movimento sindical. Então foi muita briga e continua com muita briga.
Com certeza. Eu só queria também colocar aqui um pontinho, que quando você fala da negociação e da mesa, é importante a gente ressaltar que os bancários têm uma negociação nacional, uma das poucas categorias no Brasil que tem uma negociação exitosa e em nível nacional, e isso é muito importante, é um paradigma mesmo para o movimento sindical. E eu quero te fazer agora, passa rápido, vou te fazer já a última pergunta, Ivone. Você já citou aqui o projeto que vocês inauguraram em 2019, que é o projeto Basta, Não Irão Nos Calar, que oferece atendimento jurídico especializado para mulheres vítimas da violência. Passados mais de 2 anos, queria que você contasse para a gente um pouco do balanço dessa iniciativa e ainda, uma curiosidade, é só para atender mulheres bancárias ou outras pessoas, outras populações também estão abrangidas pela iniciativa? Olha, nós começamos para atender a categoria bancária, mas nós vimos que tinha um vácuo, né, em relação a isso, e nós estamos atendendo, sim, pessoas que são fora da categoria, já atendemos, e ampliamos também, né, começou com a questão da violência da mulher, mas hoje, por exemplo, nós atendemos casos de racismo também, né, ou discriminação em relação a orientação sexual. Então, também nós estamos tratando disso, porque nós achamos que são as coisas que mais estão sendo atacadas hoje na sociedade. Então, a gente tem, sim, tratado como a sociedade como um todo, é só procurar lá no nosso site, tem isso, nas nossas redes sociais, e 2 anos desse trabalho é muito importante, porque às vezes fala assim, mas a bancária, ela ganha acima, né, de alguns trabalhadores, que é isso? Mas não quer dizer que ela não tem que ter uma assistência jurídica gratuita, porque muitas vezes ela está numa situação financeira muito, assim, terrível, né? Fora que nós sabemos que vários homens controlam as contas das mulheres, gente, assim, algumas mulheres estão assistindo, ou homens, falam, ai, que absurdo, como é que uma pessoa tão esclarecida, né, uma categoria que tem, as mulheres têm o seu nível superior, né, todo mundo tem nível superior, pode se submeter a isso. Gente, é uma situação que acontece isso, tanto das pessoas que são, que moram em lugares mais pobres, como pessoas que são ricas acontecem isso, né, então a discriminação e a violência contra a mulher. E a gente percebeu que precisava disso, né, que ela precisava de uma orientação. Então, muitas vezes, ela vai lá e tem uma advogada que trata de todos os passos em relação ao que ela precisa e que é necessário, né? E além, lógico, do todo o apoio psicológico, porque nesse momento também é importante esse psicológico também da pessoa. Ivone, fiquei muito contente com a nossa conversa, principalmente porque durante ela você trouxe muitas coisas, muitas conquistas, muitas iniciativas que pode ser irradiada para muitas outras categorias, e isso também é o nosso papel aqui nesse giro sindical, é a gente permitir essa troca entre dirigentes, entre categorias distintas, e nisso foi muito bom o nosso programa, não só nisso, mas nisso também quero ressaltar. Eu já vou aqui me despedindo, eu vou passar para você fazer suas considerações finais, mas já te agradeço demais por ter comparecido aqui e dedicado um pouquinho do seu tempo. Eu que agradeço aí o convite, é sempre um prazer. Eu sei que eu trouxe aqui algumas coisas que são importantes, mas ainda é um avanço muito pequeno em relação a gênero, gente. Nós temos muito ainda que brigar, e nós temos que brigar esse ano, né, para realmente trocar o governo, né, porque esse governo acho que piorou todas as nossas políticas, e fazer realmente uma política de Estado para as mulheres, né, em que realmente nós seja direito nosso, né, ter a questão uma coisa básica que a gente está discutindo agora, a questão do absorvente, né, as mulheres não têm dinheiro para comprar, muitas delas, tem que ser uma política de Estado, sim, né, a questão de ter creches, né, creches em vários horários, tem que ter, gente, a mulher não trabalha só das 8 às 5 ou das 8 às 3 da tarde, ela trabalha muitas vezes o horário, a jornada dela, ela pode trabalhar à noite, ou de madrugada, tem vários outros serviços, é um absurdo você não ter creche hoje que eu possa deixar seu filho, né? Cuidado com a criança é de toda a sociedade, não só da mulher, né? Então, acho que temos muito avanço para discutir. E, principalmente, discutir de ter mulheres parlamentares, né? Então, vários países agora estão avançando nisso e nós ainda estamos paralisados, porque a gente não consegue eleger nem 10% aí de mulheres no parlamento. Isso. Bela lembrança. Eu sou Renata Belzunces e apresentei mais um Giro Sindical. Seguimos até o próximo, ainda na nossa programação feminina e feminista do mês de março. Tchau, tchau.